Olá, meu nome é Camila Rodrigues Costa. Eu venho apresentar esse trabalho de autoria também da Ana Carla da Silva Ramos e da Damiane Paiva de Lima. Esse trabalho tem como título Contribuições de um programa de Zumba Kids para o desenvolvimento motor infantil. Ele trata então de um trabalho de pesquisa com resultados. Bom, os autores, a literatura já pontua que a dança, ela possibilita diferentes estímulos às crianças. E esses estímulos são voltados, sobretudo, ao desenvolvimento motor. Então, ela possibilita estímulo ao equilíbrio, à lateralidade, à organização temporal e espacial, esquema corporal, coordenação motora. Nesse sentido, existem dentro do universo da dança diferentes estilos e modalidades de dança, né? Mas para o presente estudo, optou-se pelo estilo da Zumba Kids. Por quê? Primeiro porque existem poucos estudos relativos à Zumba, né? Pensando aí numa população adulta, e quando se trata especificamente da Zumba Kids, que é uma modalidade, uma vertente da Zumba, porém voltada para as crianças, esses estudos estão aí postos na literatura em menor quantidade também. E qual é o diferencial, então, da Zumba Kids? A Zumba Kids ela é uma forma diferente porque ela vai trabalhar mais com o aspecto da ludicidade, né? Então, são aulas mais dinâmicas, mais divertidas, com um caráter mais infantil e que, principalmente as coreografias, elas vão estimular o desenvolvimento motor. Então, vai se trabalhar com movimentos coreográficos que vai estimular a coordenação motora, noção temporal, noção espacial. Por isso a opção, então, dentre as modalidades, como eu já comentei, pela Zumba Kids. Bom, então qual foi o objetivo dessa pesquisa? Foi inicialmente traçar o perfil motor de crianças de 9 anos de idade, aplicando então a escala de desenvolvimento motor, conhecida como EDM, de Rosa Neto, e após então traçar o perfil motor, aplicar um programa de Zumba Kids, para checar então se existia essa diferença entre pré e pós intervenção. Então, esse foi o objetivo geral da pesquisa. Bom, em relação à metodologia, trata-se então de uma pesquisa quali-quantitativa do tipo pesquisação. Então, os dados eles foram tratados tanto qualitativamente quanto quantitativamente, porém, como se trata de um estudo maior, para o evento, optou-se por trazer um recorte, tá? Então, os dados que serão apresentados aqui são mais de caráter quantitativo. E pesquisação porque a pesquisadora ela esteve envolta, né, e participou em loco junto com os seus participantes. A pesquisa ela foi enviada, foi aprovada e cadastrada no Comitê de Ética em Pesquisa da UNOEST. Aqui está o parecer de aprovação. E ela foi desenvolvida em uma instituição que cuida de crianças carentes em uma cidade do interior do estado de São Paulo. Então, procedeu-se todo o contato com essa instituição. Um dos motivos para a escolha dessa instituição foi principalmente porque uma das pesquisadoras já havia estagiado nessa instituição, então se chegou à coordenação para levar a proposta do projeto, da pesquisa. Perguntou-se para essa coordenação quais seriam as crianças que, a partir da visão dessa coordenação, necessitaria desse apoio voltado ao aspecto do desenvolvimento motor. Foi a partir daí, então, que se chegou às crianças de 9 anos de idade. Então, para essa pesquisa, foram analisadas 9 crianças, tá? Nessa faixa etária, então, de 10 anos de idade. Perdão, de 9 anos de idade. Bom, quais foram os critérios de inclusão? Primeiro, a participação deveria ser voluntária, mediante o consentimento da família. Essas crianças deveriam estar matriculadas nesse projeto e ter uma frequência aí de 90% nas aulas e ter, então, essa faixa etária de 9 anos de idade. Por que não se optou por realizar um grupo controle? Primeiro porque esse aspecto relativo ao desenvolvimento motor, ele deve ser ofertado para todas as crianças, sem exceção, tá? Então, como nós também não tínhamos um número muito grande de crianças, optou-se por não realizar um grupo controle.
obedecemos toda a questão de protocolo de pesquisa, enviamos o termo de consentimento livre esclarecido para a família e o termo de assentimento, por se tratar de crianças, né, e menores de 18 anos de idade, e após a devolutiva das assinaturas, procedeu-se, então, à coleta de dados. A coleta inicialmente ocorreu a partir da aplicação da escala de desenvolvimento motor de Rosa Neto, 2002. A escala ela é composta por um kit onde se checa diferentes condições, né? Existem diferentes provas motoras, e essas provas, na verdade, elas vão no sentido de checar a motricidade fina, global, equilíbrio, esquema corporal, a organização espacial, também a organização temporal e a lateralidade. O método, né, o Rosa Neto, ele foi aplicado sempre iniciando pela idade de 2 anos até o máximo de 11 anos, e a duração, então, da aplicação, que foi feita de forma individual, ficou aproximadamente de 30 minutos por participante. Então, foram agendadas também essa aplicação, e realizada pelas próprias pesquisadoras. Bom, diante dessa aplicação inicial, procedeu-se aí 18 intervenções por meio do programa de dança de Zumba Kids, porém, como eu já comentei aqui para o evento, nós trouxemos o recorte apenas desses dados em relação ao pré e pós-intervenção. Bom, aqui nesse gráfico, a gente consegue observar, né, como que foi o desenvolvimento motor, como que foi traçado esse perfil antes, realizou-se as intervenções e após a intervenção. Então, aqui em relação à questão da motricidade fina, a gente consegue perceber, então, o azulzinho é o pré e o vermelhinho pós, que houve uma diferença, uma melhora em relação ao aspecto motor, né, da motricidade fina. Na motricidade global, não houve uma diferença tão significativa, então se manteve. Em relação ao equilíbrio, a gente consegue perceber, né, após a aplicação do teste, passado as 18 intervenções, que houve aí uma alteração significativa, uma melhora significativa. O mesmo ocorreu em relação ao aspecto da organização espacial e também em relação ao aspecto temporal. Então, a gente observa de uma maneira geral, né, após a aplicação da intervenção e a reavaliação dessas crianças mediante a EDM, que houveram sim melhoras em alguns aspectos, tá? Isso a gente atribui que pode ter ocorrido principalmente pela frequência, né, pela assiduidade das crianças em relação à pesquisa e também porque toda a parte de elaboração de coreografia e de uso do programa de Zumba Kids foi voltado para as áreas em defasagem das crianças, né, que foi acusado no teste inicial, na escala inicial. Nesse sentido, nós temos alguns autores da literatura que dialogam também e que reafirmam melhoras em relação a alguns aspectos. Então, nós temos a pesquisa de Santos e colaboradores 2015, que também realizaram uma pesquisa voltada à dança, não era Zumba Kids, mas era dança com crianças, e os resultados apontaram alguns benefícios em relação ao esquema corporal, à organização espacial e também temporal, que vai, então, ao encontro do nosso estudo também. Nós também identificamos outros estudos, como o de Anjos e Ferraro 2018, e os resultados indicaram, então, que as crianças que participaram desse programa, que eles chamaram de dança educativa, tiveram uma evolução em termos de 9 meses maior, pensando no desenvolvimento motor, do que as crianças que não participaram da intervenção. Claro que depois as crianças que não participaram foram submetidas à intervenção também, e aí elas conseguiram chegar, né, se aproximar desse período aí maior de meses em relação ao desenvolvimento motor. Também corroborando com os nossos dados encontrados. Então, de uma maneira geral, nós concluímos, então, que o programa Zumba Kids, ele promove, sim, estímulos, né, e melhorias significativas nos aspectos motores. Então, existia um aspecto em defasagem, né, e depois, após a aplicação da Zumba, a gente pode sugerir, né, mediante a aplicação novamente da escala, que houveram, então, alguns benefícios em relação à motricidade fina, ao equilíbrio, ao esquema corporal, à organização espacial e temporal. Cumpre destacar também que é uma amostra muito pequena, então isso é um limite também no nosso estudo,
né? O importante seria que esse estudo pudesse ser ampliado com uma amostra maior, que houvesse um grupo controle, mas já fica um indício também de que é possível se promover estímulo ao aspecto do desenvolvimento motor das crianças e que a dança, em especial o programa Zumba Kids, pode ser, então, uma proposta promissora. Aqui são algumas das referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada.